educação, em sua opinião, merece entrar na agenda econômica do país? Muito obrigado. Bom, ainda ontem eu fui homologado pelo meu partido, candidato a presidente do Brasil. Então, eu sou o primeiro que já sou oficializado pelo partido. E fiz um discurso, assim, tipo Fidel Castro, de 1 hora. Era para a história, era para documentar o meu compromisso, mas um ponto central está ali dito, porque isso é uma história de vida minha, é de que nós precisamos finalmente tomar uma decisão de revolucionar a educação no Brasil. Não podemos deixar por menos, revolucionar a educação no Brasil. O que é isso na prática? E quais são as ameaças que nós temos para afirmar isso? Primeiro, o Brasil tem um paradigma pedagógico do século XIX e não viu o que estava acontecendo de disruptura na metodologia, na pedagogia, no século XX, em que o exemplo mais eloquente não são os exemplos crônicos, por exemplo, do Japão ou da Inglaterra. É o exemplo agudo de uma hora em que a Coreia do Sul toma providência. E num prazo surpreendentemente curto, de 20 anos, a Coreia do Sul vira protagonista global em matéria de educação. O que é que nós precisamos fazer? Primeiro, mudar o paradigma pedagógico, trocar audaciosa e corajosamente o paradigma enciclopedista, que nós botamos o aluno para decoreba, raso, em tempos de VR, sabe, de óculos de realidade virtual, de internet, você fazer um garoto tomar banho, que na cidade é muito chato, para pegar um ônibus, no frio ou no calor, para ir para uma escola, ver o coitado do professor de costas com um giz, dizendo que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, por acaso, em 22 de abril de 1500, é lixo puro, a despeito do sacrifício que os professores brasileiros fazem, e é o que ainda estão salvando a lavoura. Então é preciso trocar esse paradigma pela pedagogia do conhecimento, da era digital. Isso significa, provocativamente, por exemplo, como nós estamos experimentando no Ceará, que o professor tem mais que ensinar o aluno a perguntar do que a responder. Porque em tempos de Google a informação está disponível. O que é preciso agora é saber localizar a informação, associar informações existentes e criar uma informação nova, que é a matriz da inovação. E a linguagem da matemática é a linguagem da engenharia e da tecnologia e da inovação. Portanto, a tragédia de só 7% saber matemática significa produtividade impossível. Inovação, tecnologia, impossível. Nós temos hoje no Brasil 500 mil vagas de TI sem trabalho. E 11 milhões de desempregados. Você vê o tamanho do coisa. No Ceará, nós começamos a ver isso quando se trocaram as máquinas de costura de pedal por esse tal de overlock, em que as senhoras sabiam pedalar a máquina de costura, Elgin, Singer, não sei o quê, e não sabiam operar o overlock. Então, isso só funciona se houver capacitação, e a capacitação cada vez mais exige uma escola básica que ensine a ler o manual de operação das coisas. Primeira providência, então, trocar o paradigma pedagógico. Porém, isso exige uma reciclagem, uma reestruturação de todo o corpo do magistério do Brasil. Todo. Com um grande, massivo programa de retreinamento, requalificação, que só será exitoso se for de adesão voluntária e se aquela reciclagem, aquele retreinamento tiver uma perspectiva de premiação, que é o que nós fizemos na Escola do Ceará. Então, hoje, a Escola do Ceará, cada uma delas tem um projeto pedagógico, tem metas para cumprir de evasão escolar, de retenção do aluno, de repetência. Aquela escola cumpriu as metas, ela recebe até, como aconteceu no ano passado, se sobrar um pouquinho de dinheiro, 16º salário. Aquela que não cumpriu a meta vai para um ranking e é adotada a pior é adotada pela melhor escola. De maneira que nós manualizamos os procedimentos e fazemos. A gestão escolar, que é crítica, tem que ser uma carreira de Estado, com capacitação específica, em que se apura não só o talento formal, mas as aptidões de liderança. Né? E um envolvimento da família na escola. Hoje, cada aluno do Ceará que não comparece à escola, um bedel, antigo bedel, vai na casa, envolve a família na participação. E os alunos são induzidos, quando chegam no nível médio, a desenvolver uma disciplina de projeto de vida. E a escola virou um lugar encantador e não careta. E os apetrechos todos, tela de cristal líquido, computador, banda larga em 100% das escolas, e etc, etc, etc. Essa é a linha que eu quero fazer como presidente do Brasil. Eu quero
aperfeiçoar os mecanismos de financiamento, vou estabelecer padrões mesorregionais de eficiência e de transição, e a adesão do professorado, sendo voluntária, será premiada instantaneamente pela excelência que conseguirem. De maneira que a União vai, por um processo de intervenção soft, apoiar aquelas escolas que se percam no caminho. Por exemplo, a alfabetização na idade certa foi a grande chave para acabar a evasão escolar no ensino básico no Ceará. Nós descobrimos que a grande causa da evasão era a criança perde a série e começa a ter que conviver com um coleguinha de idade menor, se desmotiva, cai fora. Isso quer dizer o seguinte, orçamento. Se nós quisermos ser sérios e não sermos demagogo e mentiroso, eu tenho que dizer aos senhores, eu hoje estou obrigado a gastar o que o Bolsonaro está gastando esse ano, o menor valor dos últimos 10 anos gasto em educação, mais a inflação de 10%. Com isso, eu não mudo absolutamente nada na educação brasileira.